Bem, pessoal, então hoje nós vamos começar a entender um pouco, um pouco melhor sobre o que é esse sistema 5-1, esse sistema de posicionamento do voleibol, utilizado aí pelas equipes de ponta e também utilizado como sendo uma das melhores formas de se jogar o voleibol, e que a gente aproveita posições específicas de cada jogador, oferecendo assim o que há de melhor em cada posição, auxiliando nesse processo de jogo. Então, inicialmente, para começarmos a entender o que é esse sistema 5-1, nós precisamos começar a entender a questão da divisão da quadra do voleibol, né? Existe uma divisão, né, em quadrantes, são 6 posições. Essas 6 posições são divididas por linhas imaginárias, né? São linhas que elas não estão na quadra, mas essas linhas existem no momento em que a bola está sendo colocada para jogo. Ou seja, no momento em que seja o seu time ou o time adversário vá sacar a bola. Então, nós temos usualmente as posições de 1 a 6, né, sendo a posição 1 a posição de saque, onde o jogador que irá sacar ele está na posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 e a posição 6. Né? Essas posições, elas existem nessa ordem, mas elas não necessariamente são fixas nesse local da quadra. Para a gente começar a entender essas possibilidades de organização dentro de quadra, nós precisamos entender algumas regras, né, sobre as questões dos posicionamentos. Então, existem duas regras básicas para o momento em que a bola está sendo colocada em jogo, no momento do saque. Então, essas posições, elas obedecem à regra frente e costa, né? Frente e fundo, e uma regra lateral. Nós vamos entender cada uma dessas regras para posteriormente a gente entender como que a gente vai montar o time dentro de quadra. A regra frente e costa, ela diz, né, ela diz que os jogadores que estão paralelamente na quadra, o que isso quer dizer? O jogador 2 ele está paralelo ao jogador 1, né? Ele está na frente do jogador 1. E quando nós, no voleibol, referimos a palavra paralelo, quer dizer acompanhando a linha lateral da quadra. Então, o jogador 2 ele está na frente do jogador 1, assim como o jogador 3 está na frente do jogador 6 e o jogador 4 está na frente do jogador 5. Essa regra frente e costa, ela nos diz que o jogador 2, por exemplo, ele nunca poderá estar atrás do jogador 1. Nem o jogador 1, por sua vez, pode estar à frente do jogador 2. Isso serve apenas para esse quadrante paralelo. O jogador 2 ele pode estar atrás do jogador 6. Ele só não pode estar atrás do jogador 1. Então, se eu organizo na minha quadra de uma forma que o jogador 2 ele está à frente do jogador 1, mas está atrás do jogador 5 ou do jogador 6, está válido. A regra frente e costa, ela diz apenas nesses quadrantes paralelos. Aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo para que vocês possam visualizar melhor. Então, olha, a gente alterou aquelas linhas imaginárias. A gente trouxe o quadrante do jogador 4 lá para próximo da linha de fundo da quadra. E o jogador 6 lá para próximo da rede, próximo ao jogador 3. Eu alterei as linhas imaginárias, mas eu não alterei a regra frente e costa. Por quê? Porque mesmo que o meu jogador 4, né, da posição 4, tenha ido lá para o fundo da quadra, ele ainda continua na frente do jogador 5. Assim como, mesmo que o jogador 6 tenha ido para próximo da rede, ele continua atrás do jogador da linha 3. Obedecendo essa regra frente e costa, nós já começamos a entender que a gente pode alterar determinados posicionamentos. Porém, nós precisamos nos atentar a outra regra, que é a regra de lateralidade. Essa regra de lateralidade, ela existe para os jogadores que estão na rede, para os jogadores de ataque e para os jogadores que estão no fundo da quadra. Essa regra ela nos diz o seguinte: olha, o jogador 2
ele sempre deverá estar à direita do jogador 3, que por sua vez sempre deverá estar à direita do jogador 4. Isso quer dizer que durante o momento do saque, o jogador que está na posição 4, ele não pode estar entre o jogador da posição 3 e o jogador da posição 2. Ele tem que manter esse posicionamento. Assim como o jogador 1, ele sempre deverá estar à direita do jogador 6, que sempre deverá estar à direita do jogador 5. A mesma coisa, esse jogador 5 ele não pode estar à direita do jogador 1. Ele tem que estar à esquerda do jogador 6 e, por consequência, à esquerda do jogador 1. Obedecendo essas duas formações, essas duas regras, nós começamos a conseguir organizar o time de uma forma proveitosa, seja para o saque, né? Passando ali com 3 jogadores, passando com 4 jogadores, mas obedecendo essas duas regras. Então aqui nós vamos mostrar como que seria um posicionamento, né? Seguindo a regra frente, costa e lateralidade, mas já com os jogadores dentro de quadra. Nesse momento aqui, nós começamos um posicionamento do time, né? Entendendo que esse time ele tem um levantador que está na posição 2, nós temos um central de rede que está na posição 3, nós temos um ponteiro de rede que está na posição 4, o nosso oposto que está no fundo na posição 5, um central de fundo que está na posição 6 e o nosso ponteiro fundo que está na posição 1. Temos também um líbero, né? Esse líbero ele sempre irá começar o jogo ali fora de quadra até que o juiz verifique esse posicionamento. Então o árbitro de jogo ele recebe essa formação que está aqui, ele recebe essa formação anotada pelo técnico e antes de iniciar a partida ele vai conferir para ver se cada jogador está na sua posição que o técnico informou que a partida iria começar. Após a confirmação desses jogadores, nós podemos realizar a troca entre o líbero e o central de fundo. Essa troca usualmente é feita com o central para facilitar ali o passe, mas não obrigatoriamente essa troca tem que ser feita com o central. É uma escolha que o técnico vai ter a partir do seu conhecimento, né? A partir da sua vivência ali, mas usualmente nós fazemos essa troca com o central para, na defesa, a gente entender o porquê que o líbero troca com esse jogador e aonde o líbero vai realizar suas defesas. Nesse momento, nós estamos preocupados com a formação durante o saque. Então, se eu tenho esse time aqui em quadra e eu tenho que organizar o meu time para receber o saque do time adversário, nós vamos trabalhar com uma linha de passe formada por 3 jogadores. Esses 3 jogadores são os 2 ponteiros do meu time e o meu líbero. Então eu vou organizar esse time obedecendo a regra frente e costa e lateralidade para que no momento do saque os meus 2 ponteiros e o meu líbero estejam passando essa bola para colocar a bola em jogo e eu poder realizar um ataque. Dessa forma, no nosso primeiro rodízio com o nosso levantador na posição 2, nós organizaríamos o time da seguinte maneira. O meu ponteiro de rede, que está na posição 4, iria recuar para o fundo da quadra para ajudar no passe, junto com o meu líbero e o meu ponteiro de fundo. Aqui a gente precisa entender que esse recuo do meu ponteiro ele não alterou em nada as regras que nós estávamos seguindo. Então a gente pode perceber o seguinte: antes, né, se a gente retorna, a gente consegue perceber, por exemplo, que o meu ponteiro que estava na posição 4, ele continua na posição 4. Porém, ele só andou um pouquinho para o fundo da quadra. Então, se a gente vai seguir aquela regra da lateralidade, olha, o meu levantador está na posição 2, o meu central está na posição 3, o meu ponteiro está na posição 4. Seguindo a regra do fundo da quadra aqui também na lateralidade, o meu ponteiro de fundo está na posição 1, o meu líbero está na posição 6 e o meu oposto está na posição 5. Nós estamos obedecendo a lateralidade. Vamos verificar agora se nós estamos obedecendo a regra de frente e costa. Então, olha, o meu ponteiro que está na posição 4, ele permanece na frente do meu oposto que está na posição 5.
Então, nós organizamos o time para passar com 2 ponteiros e um líbero, o oposto está fora do passe, e nós não estamos realizando nenhuma quebra de linha. Nós não estamos infringindo nenhuma regra de posicionamento. Então, feito esse saque, nós colocamos a bola para cima e o nosso time reorganiza para a defesa. Então, o meu ponteiro ele volta para a rede para ajudar tanto no bloqueio quanto para atacar a bola. O meu líbero ele vem defender aqui na 5, né? O meu líbero ele vai defender ele vai ficar como um jogador defensivo na posição 5. O meu ponteiro do fundo ele vai defender na posição 6, então ele vai defender o fundo da quadra. E o meu oposto ele vai realizar a defesa na posição 1. A partir do momento em que é realizado o saque, nós não precisamos mais seguir aquela regra de lateralidade e nem de frente e costa. Então, nós podemos perceber que nós alteramos o posicionamento em quadra, porque a bola já está em jogo. Aquele posicionamento de manter posição 1, 6 e 5, posição 2, 3 e 4, é apenas no momento do saque. A bola está em jogo, nós somos livres para habitar qualquer espaço da quadra. Porém, existem regras específicas para esse momento de ataque, para aqueles jogadores que estão no fundo, para os jogadores que estão na frente. Como o nosso intuito nessa aula é apenas mostrar o posicionamento do 5-1, nós não vamos entrar nesse assunto de regras específicas para jogadores do fundo da quadra. Feito o passe, né, nós recepcionamos o saque do time adversário, nós já reorganizamos os nossos jogadores de fundo, nós vamos simular como se tivesse agora um ataque do time adversário, né, que esse ataque seria feito ali para o lado da nossa quadra, que o levantador está posicionando na quadra 2, na posição 2. Como que seria reorganizado esse time para a defesa? Então, o meu central que está na posição 3 e o meu levantador que está na posição 2, eles iriam para o bloqueio. O meu oposto que está defendendo na posição 1, ele fica responsável pelo ataque na paralela, assim como um pingo do time adversário que passe por cima do bloqueio e caia na região aqui atrás do bloqueio, bem próximo aqui da região em que o oposto está. Então, ele ficaria responsável, por exemplo, para defender essa região aqui, né? Um pingo que caísse nessa região. O meu ponteiro de fundo de quadra, ele iria defender, né, toda essa região aqui do fundo da quadra. Então, se fosse um ataque diagonal longo aqui, ó, essa bola seria do ponteiro. Uma bola que o time adversário ele pingue uma bola lá para o fundo da quadra, também é do meu ponteiro. Então, se ele pinga uma bola lá atrás do meu oposto, é o meu ponteiro de fundo que vai fazer essa defesa. Assim como um ataque que pegue no bloqueio, né? Então, eu tenho um ataque direto, pega no meu bloqueio e essa bola espirra lá no fundo. Então, essa bola também é do meu ponteiro de fundo que está cobrindo aqui, varrendo o fundo da quadra. O outro posicionamento é do meu líbero. Então, o líbero ele vai pegar um ataque de diagonal direto aqui, né? Então, esse ataque que vier aqui, uma diagonal curta, nessa região aqui da quadra, é do líbero, assim como qualquer pingo, né, que aconteça nessa região. Então, se o meu atacante do lado de lá da quadra, do meu adversário, ele pinga essa bola nessa região aqui, essa região aqui é o do líbero, ele vai fazer essa defesa, enquanto que o meu ponteiro de rede, que nesse momento não está bloqueando, ele vai ficar responsável pelo pingo da quadra nessa região, então uma bola pingada, assim como uma bola que pegue no bloqueio e caia aqui nessa parte. Então, o meu ponteiro aqui da rede vai ficar responsável, né, por toda essa região. Seguindo, nós fizemos essa defesa, o time reorganizou novamente, passamos a bola para o lado de lá da quadra, demos um contra-ataque e agora o time adversário
ele vai atacar do lado oposto, né? Então, como que nós vamos reorganizar esse time? Nós vamos inverter, nós vamos fazer a defesa em direção ao meu ataque. Então, se antes quem bloqueava era o levantador e o central, nesse momento, o ataque nessa região aqui, quem vai fazer o bloqueio é o meu ponteiro de rede e o meu central. Da mesma forma que antes, quem defendia a paralela era o oposto, agora quem defende essa paralela e esse pingo curto aqui na região é o meu líbero. O meu ponteiro de fundo continua fazendo a sua função de varrer o fundo da quadra. O meu oposto, que está aqui defendendo na posição 1, ele vai pegar essa diagonal direta curta aqui, que era do líbero, então ele vai assumir essa diagonal. E o meu levantador, ele vai ficar esperto no pingo próximo à rede, assim como uma bola que pegue no bloqueio e caia aqui próximo à rede. Então, nós fazemos o balanço de defesa a partir do lado em que o time adversário está atacando. Esse posicionamento de defesa ele vai continuar sempre realizando nessas posições. Então, o ponteiro que estiver no fundo da quadra vai defender na região aqui, varrendo o fundo da quadra. O líbero que estiver defendendo, ele vai defender na 5 e o oposto vai defender na 1. Sendo o ataque do lado da minha entrada de rede, é o líbero que vai pegar a paralela e o pingo curto. Sendo o ataque do lado da minha saída de rede, é o meu oposto que vai pegar essa paralela e o pingo curto. Então, nós defendemos a bola, né? Fizemos o ponto, nós precisamos agora voltar para a posição inicial que nós estávamos e organizar o time para receber o saque. Como que nós vamos fazer isso? Então, se essa aqui é a posição original que nós começamos o saque, então nós vamos fazer um rodízio, nós vamos girar uma vez aqui. Então, girando uma vez, o saque agora é do meu levantador, todo mundo passa para a posição seguinte. Então, nós já organizamos. Se nós giramos em quadra, nós agora precisamos organizar para receber o saque do time adversário. Então, esse saque do time adversário, nós novamente vamos manter o passe com 2 ponteiros e um líbero. Então, o ponteiro que estava na região 3, ele vai vir para o fundo da quadra e vai passar nesse local aqui da quadra. O meu líbero e o meu ponteiro, eles vão manter aqui, né, mais próximo da posição 1 para dividir a quadra. O meu levantador, ele estava na posição 1, ele está na posição 1. Então, aqui a gente mantém a regra da lateralidade. Então, posição 1 do levantador, posição 6 do meu ponteiro, posição 5 do meu líbero. Tudo certo, não estou quebrando linha. Vamos ver agora os atacantes, né? Os jogadores da rede. Então, o meu central ele está na posição 2, o meu ponteiro está na posição 3, passando o saque, o meu oposto está na posição 4. Então, a gente está seguindo a regra. Nenhum jogador aqui está descumprindo a regra de frente e costa, né? Então, nós podemos passar dessa forma. O porquê que o levantador, na posição 1, ele vai ficar escondido atrás do ponteiro? Porque eu não quero que o meu levantador defenda essa bola. Se o meu levantador aqui defende o saque, eu perco o meu levantamento. Então, esse meu ponteiro ele vai ter que cobrir, ele vai ter que esconder o meu levantador para que, caso a bola, o saque adversário, venha nesse sentido, quem vai defender o saque é o meu ponteiro. O meu ponteiro defendendo o saque, o meu levantador ele já vai infiltrar aqui para fazer o levantamento, né? E aí, quando ele infiltra no levantamento, nós temos a seguinte questão. Ele vai ter 3 jogadores de ataque. Então, o meu levantador infiltrando para levantar, ele tem um ataque de ponteiro na entrada de rede, ele tem um ataque de meio de rede aqui com o central, e ele tem um ataque de oposto na saída de rede. O levantador ele vai fazer a infiltração. Então, ele levanta. A partir do momento em que ele fez o levantamento,
ele vai voltar para defender na posição 1. Então, agora, o meu levantador defende na posição 1, o meu líbero continua defendendo na posição 5, assim como o meu ponteiro continua defendendo na posição 6. Em um possível ataque do time adversário, o posicionamento ele vai ser o mesmo. Se o meu levantador ele está defendendo na posição 1, isso significa que desse lado aqui ele vai pegar a paralela, um ataque direto na paralela, e o pingo que cai próximo aqui. Os demais jogadores, né, o líbero ele continua defendendo aqui na posição 5, fazendo o que ele já fazia. O meu ponteiro de fundo continua defendendo na posição 6, fazendo o que ele já fazia. A mesma coisa quando o ataque for do outro lado da rede. Quando o ataque for na minha entrada de rede, o meu levantador vai fazer o que o oposto estava fazendo anteriormente. Então, o meu levantador ele vai cobrir a diagonal curta, né, na posição 1, o meu líbero pega a paralela. Esse balanço de defesa ele vai ser igual sempre. O jogador que estiver na posição 1, no fundo da quadra, quando o ataque estiver na direção da minha saída de rede, ele vai pegar a paralela. Quando o ataque estiver na minha entrada de rede, ele vai pegar essa diagonal. Fizemos o ponto, né? Então, nós precisamos voltar para a posição em que o saque começou para que a gente possa organizar o time para passar essa bola no saque. Atenção! Seguindo o rodízio normal, o meu líbero agora deveria entrar na rede. O líbero ele não pode entrar na rede. O líbero ele não pode estar na posição 4, 3 e 2. Por esse motivo, nesse momento em que o líbero está na sua entrada de rede, em que o líbero entraria na rede com o rodízio, nós fazemos a substituição com o central. Agora sim nós podemos fazer o rodízio para o meu central entrar na rede. Feita a substituição, nós giramos uma, o meu central ele entra na rede e o central de fundo ele vai para o saque. A partir do momento em que o meu central de fundo está sacando, então o meu central ele está realizando o saque na posição 1, o meu líbero ele não vai entrar. Sempre que o saque estiver do nosso time e o central que estiver sacando, o central ele vai continuar sacando até que o time adversário faça um ponto, ou até que nós, né, no caso, erramos o saque, por exemplo, e esse central ele vai defender a bola na 5. Então aqui, por exemplo, olha, o central ele vai realizar o saque, ali na rede, os meus jogadores de rede já se organizaram próximos, porque eles terão que inverter a posição. Então o meu oposto, após o saque, ele vai vir para a posição 2, o meu ponteiro ele vai passar, né? Então o meu oposto ele vai vir para a posição 2, o meu ponteiro ele vai passar para a posição 4 e o meu central ele vai ficar na posição 3 para realizar o ataque. Feito o saque, o meu central, feito a troca, o meu central sacou. Ele vai defender aonde o líbero defende. Então, o meu central sacou, ele vem para a posição 5. O meu ponteiro de fundo de quadra continua defendendo na posição 6. E o meu levantador passa para defender na posição 1. Vamos agora fazer o mesmo rodízio, porém, o nosso time, né, ele errou o saque ou o time adversário fez um ponto. Isso quer dizer que agora o saque não é mais nosso. Como o saque não é mais nosso e o saque é do time adversário, eu preciso colocar o líbero para passar esse saque. Então, agora que o saque é do time adversário, eu tenho a substituição do central de fundo com o meu líbero. Agora eu já tenho o líbero para ajudar no passe e eu preciso reorganizar o meu time para passar essa bola e dar jogo. Então, nós estamos passando com 2 ponteiros e um líbero. Eu preciso organizar, então, o meu time para passar com 2 ponteiros e um líbero. Como que eu vou fazer essa organização, então, em quadra? O ponteiro da rede que estava na posição 2, ele vem aqui para o fundo da quadra para ajudar no passe. O meu líbero estava na posição 1, porque ele entrou no lugar do central que estava sacando. Então,
o líbero ele está na posição 1, o meu levantador, como ele não vai passar, ele não nos ajuda no passe, ele subiu para ficar atrás do oposto. Aqui nós estamos obedecendo a regra frente e costa. O levantador que está na posição 6 está atrás do oposto que está na posição 3. Ele não está quebrando linha. E o meu ponteiro de fundo, ele está passando ali na região 5 da quadra. Então, vamos ver se a gente está obedecendo às regras. Então, olha, o líbero está na posição 1, né? Então, ó, posição 1. O meu levantador está na posição 6. O meu ponteiro está na posição 5. 1, 6 e 5. Tudo certo. Não quebrei a linha lateralmente. Da mesma forma em que o meu ponteiro de rede, mesmo que ele esteja atrás aqui na quadra, ele está na posição 2. O meu oposto está na posição 3. O meu central está na posição 4. Então, eu mantive a lateralidade. 2, 3 e 4. E eu mantive a regra do frente e costa. O meu jogador 3 está à frente do meu jogador 6. Então, aqui eu posicionei o time para passar com os dois ponteiros e um líbero e estou seguindo as regras, não estou quebrando linha. A partir do momento em que o time adversário realizou o saque, nós já organizamos aqui para passar essa bola. Embora, né, tenha tido um problema aqui no programa, esse jogador aqui, ó, esse defensor aqui, deveria ser esse. O nosso programa aqui, ele houve um erro, então ele fez a simulação de forma errada. Mas esse ponteiro é o que estava aqui. Então, esse ponteiro ele faz essa troca. O meu oposto que veio estava na posição 3. Ele já passa aqui para atacar na posição 2. E o meu central, que estava na posição 4, passa a atacar na posição 3. O meu levantador, né, que estava na posição 6, ele vem defender na posição 1. O meu ponteiro, que estava na posição 5, ele vem defender na 6. E o meu líbero, que estava na posição 1, ele vem defender aqui na posição 5. Então, mais uma vez, embora o sistema ele tenha feito essa troca aqui errada, o ponteiro que está no fundo é o ponteiro que estava na posição 5. Então, o ponteiro que estava passando aqui nessa região da quadra, ele vem defender na 6, enquanto o ponteiro que estava passando na região 2, ele vai atacar na posição 4. Posteriormente a isso, né, nós fizemos o ponto, nós retornamos para a posição inicial do saque. Então, o meu líbero está na posição 1, o meu levantador está na posição 6, o meu ponteiro está na posição 5, o central está na posição 4, o meu oposto está na posição 3, o meu ponteiro está na posição 2. Eu preciso fazer um rodízio, então todo mundo girou uma. O saque agora é do meu ponteiro. Precisamos organizar o time novamente, né, para que tenha essa passagem de saque com dois ponteiros e um líbero para não quebrar linha. Então, esse ponteiro que está na rede, então, ó, esse ponteiro que está na posição 4, ele vai passar aqui para o fundo. Né? Como que vai ficar isso? Então, ó, o meu ponteiro que estava lá na 4, ele veio para a posição aqui do fundo. O meu líbero e os dois ponteiros do fundo já andaram um pouquinho para o lado. O que não pode acontecer aqui? Né? Então, percebam, a gente está obedecendo a regra. Então, posição 1, posição 6, posição 5 do meu levantador. Aqui é a mesma coisa. Posição 4 do meu ponteiro, posição 3 do meu central, posição 2 do meu oposto. Eu estou obedecendo a regra de lateralidade 1, 6 e 5, 2, 3 e 4, e estou obedecendo a regra frente e costa do meu jogador na posição 4 e o meu jogador na posição 5. Por quê? E aí é uma dúvida interessante. O porquê que eu coloco o levantador para passar de cá, né, do meu lado
externo do ponteiro, próximo à lateral da quadra, e não aqui. O porquê que meu levantador ele não está nesse local? Porque o meu levantador ele não passa o saque. Eu não posso queimar o meu levantador passando o saque. Se o levantador ele fica nessa região, ele atrapalha o passe do ponteiro e ele atrapalha o passe do líbero. Então, eu escondo o levantador, desculpa, atrás do meu ponteiro que está passando. Porque se o saque, né, ele vem nessa direção, o meu ponteiro vai fazer o passe, o meu levantador vai infiltrar para poder levantar essa bola. Então, feito o saque, olha o que acontece. Eu fiz o saque, o meu ponteiro, né, o líbero ou o outro ponteiro realizou o passe, o meu levantador ele já infiltrou para fazer esse levantamento. Nesse momento em que o levantador está no fundo, eu tenho 3 atacantes na rede. Então, eu tenho um ponteiro, um central e um oposto. A partir do momento em que o levantador fez o levantamento de bola, ele retorna para defender na 1. Então, ele levanta, fez o levantamento, ele vem defender na posição 1, o meu líbero continua defendendo na posição 5, o meu ponteiro continua defendendo na posição 6, o meu ponteiro de fundo. A partir de então, a gente percebe que o balanço de defesa ele vai ser o mesmo. Quem estiver na posição 1 defende a paralela de cá, né? Quando o ataque vier de cá, da saída de rede, ele vai defender a paralela, e aí a gente sempre vai repetir os posicionamentos. Fizemos o ponto. Nós precisamos voltar para a posição inicial do saque para a gente fazer o rodízio. Então, foi assim que a gente começou o nosso saque. Fizemos o ponto, precisamos girar. Giramos dentro de quadra. Então, agora o meu levantador entrou na rede, o meu líbero está aqui na 5, o meu ponteiro de fundo está na 6, eu tenho um oposto na 1. Eu preciso que esse ponteiro, né, ele venha ajudar para recepcionar o saque. Então, nós precisamos organizar o time para não quebrar a linha. A nossa forma de organizar agora é da seguinte maneira. O ponteiro que estava lá na rede, ele vem aqui para passar. Então, aquele ponteiro ele passa nessa região, né? O meu líbero e o meu ponteiro puxam para a posição próxima da posição 1. Então, vamos ver se a gente está quebrando linha. O meu oposto ele está na posição 1. O meu ponteiro está na posição 6. O meu líbero está na posição 5. O meu central ele está na posição 2. O meu ponteiro ele está na posição 3. O meu levantador está na posição 4. Eu não quebrei lateralidade, então 1, 6 e 5, 2, 3 e 4. E não quebrei em momento algum a frente e costa. Porque, olha, o meu jogador 3, se a gente passa uma linha aqui, ó, ele está à frente do meu jogador 6. Então, eu estou obedecendo às duas regras. E assim, eu posso realizar a recepção do saque. Fiz a recepção do saque, o meu time reorganiza. Então, o meu ponteiro que veio ajudar a passar, ele já retorna para a posição 4, para ele atacar essa bola. O meu levantador passa para a posição 2, para poder levantar. O meu líbero já volta para defender na região 5. O meu ponteiro de fundo já volta para defender na região 6. O meu oposto já está posicionado para defender na região 1. Fizemos o ponto, precisamos retornar na posição original para a gente entender o rodízio. Então, olha, se o saque anterior nós iniciamos com o líbero na região 5, isso quer dizer que no próximo rodízio o líbero deveria entrar na rede. O nosso líbero a gente já sabe que ele não pode entrar na rede. Então, por esse motivo, nós fazemos a substituição do líbero com o central novamente. Feita a substituição do líbero com o central de fundo, agora eu posso girar a quadra. O meu central entra na rede e o meu outro central estaria no saque. Como a gente já disse, enquanto o nosso central estiver sacando, o líbero está fora de quadra. A partir do momento em que o time adversário faz um ponto, né, a gente faz a substituição e aí o líbero entra em quadra novamente e o central sai.
O time fez o ponto e vai sacar. Nós precisamos agora organizar o time para receber esse saque. Como que nós vamos organizar esse time? Uma das formas é o ponteiro que estava na região 2, ele desce para passar aqui atrás. O meu líbero e o meu ponteiro de fundo fecha. Mais uma vez, vamos confirmar o rodízio. Então, se o meu líbero acabou de entrar no lugar do central que estava sacando, o meu líbero ele está na posição 1. O meu oposto ele está na posição 6. O meu ponteiro está na posição 5. Na frente aqui, se o meu líbero ele está na posição 1, o meu central ele está na posição 4. Então, o meu levantador ele está na posição 3, o meu ponteiro de rede está na posição 2. Nós não estamos quebrando linha. Olha, posição 1, 6 e 5, 2, 3 e 4. Não estou quebrando com nenhum jogador frente e costa. Organizado o time para passar, nós recebemos o saque, nos organizamos agora para a defesa. O meu ponteiro, que estava na posição 2 e nos ajudou, ele vai para a posição 4 para atacar na entrada de rede. O meu levantador ele vem aqui para a posição 2 para fazer o levantamento. O meu líbero, como sempre, ele vai defender, na posição 5. O meu ponteiro de fundo de quadra, ele vai defender na posição 6. O meu oposto vai defender na posição 1. Feito o ponto, né, nós vamos organizar novamente na posição inicial do último saque para a gente organizar e voltar para a posição final, para fazer um rodízio. Ao girarmos, né, nós retornamos para a posição que nós iniciamos a partida. Então, o meu levantador ele voltou para a posição 2, o meu líbero está na posição 6. Aí é só a gente repetir novamente todo o rodízio e toda a defesa, o balanço defensivo, até que o nosso time ganhe a partida. Nesse momento, nós não focamos tanto no posicionamento de defesa, porque a defesa ela sempre será a mesma nesse formato que nós estamos pensando, né? O líbero ele sempre vai defender na 5, o meu ponteiro que está no fundo da quadra, ele sempre vai defender na região aqui do fundo, na região 6, e o meu oposto, ele sempre vai defender na região 1. E nós também não focamos nas regras de ataque, porque isso será um tema para uma próxima aula. Então, o nosso intuito em gravar esse momento aqui, essa aula simples para entender esse posicionamento e esse rodízio seguindo as regras, né, do que nós chamamos de quebra de linha, é para que a gente possa visualizar externamente, né? Então a gente visualiza aqui o que nós em cada posição vamos fazendo, para que durante o próximo treino, né, durante os treinos, a gente possa colocar isso que a gente acabou de entender aqui na prática, no momento de jogo. Então, esse vídeo ele pode ser assistido quantas vezes for necessário e a gente pode ir conversando sobre esse posicionamento, tirando dúvidas nos próximos treinos, para que vocês comecem a entender esse rodízio 5-1, tá bom? Eu fico à disposição para qualquer dúvida e até mais.